Às vezes a gente aprende de uma forma meio inusitada algumas coisas. Eu, preparando essa mensagem, durante essa semana e hoje, pela manhã, eu acordei com esse episódio. Eu, com 19 anos, fiz tiro de guerra. Fui um soldado. Por que você está dando risada? E eu me lembro que nós tínhamos que chegar no quartel por volta, no máximo, estourando 5h30, 5h40. 5:50, pontualmente, o sargento chegava, a gente tinha que estar enfileirado para prestar continência. Um dia, lembro que eu dormi já com a farda, com medo de perder o horário. Eu não sei você já despertou com algum rádio relógio na vida aí ou não? Quem já despertou com algum rádio relógio alguma vez? Gente, pode levantar a mão, eu sei que você tem mais de 30, vai. Quem já usou rádio relógio, vai assim com a mão. Ah, agora sim. Era um rádio relógio desse tamanho que tinha no meu quarto. E pensa num trem barulhento. Fazia uns barulhos meio esquisitos lá, meio estranho, mas também ajudava a despertar. Esse rádio relógio, ele despertou 5:30 da manhã. E começou a fazer aquele trupé, aquele barulho. O que eu fiz? Bati nele, modo soneca. Quem já usou modo soneca alguma vez aí? Você precisa chegar a acordar às 5:30, 6 horas, e aí você começa naquela negociação com o seu sono, né? Mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 5 minutos. E eu nesse dia, mandei a mão no rádio relógio, e o rádio relógio não ativou o modo soneca. De repente eu desperto, meu Deus, que hora que é? Eu olhei, 5:10. Catei, coloquei o coturno, montei na minha poderosa bicicleta prata, aquela conhecida da semana passada, alguns vão lembrar, e fui, pedalando, cheguei lá, a instrução já tinha começado. O sargento me viu entrando, pedi licença, ele disse assim: 38, na hora que acabar a instrução nós vamos conversar. Falei, errou o pé do frango, né? Acabou a instrução, ele chegou em mim e falou assim: você precisa aprender a honrar compromissos e chegar no horário. Então hoje eu vou te dar um castigo leve para você aprender. Ele arranca uma tesourinha de cortar papel do bolso, me dá, fala assim: então você vai cortar a grama da frente do quartel com a tesourinha de cortar papel. E o legal era a cara dos amigos, né? Sei lá, só aqui, cortando grama com tesourinha. E corta. E parecia que a hora não passava nunca. Mas ali eu entendi uma coisa, que o tempo não para. Se apertou o modo soneca, você só está adiando algo. Porque na verdade o tempo não pausou para você ganhar mais tempo. Quando você aperta o modo soneca, na verdade você está o quê? Adiando, mas não parando o tempo. Porque é impossível parar o tempo. Estava ouvindo um trecho de Billy Graham, um dos maiores pregadores da nossa atualidade, que nos deixou há pouco tempo. Ele dizia assim: nos tempos de Jesus, o mais rápido que um homem conseguia andar era quando ele montava num cavalo de madrugada, e ali ele conseguia andar muito rápido. Mas a partir de 1830, o homem inventou o motor, e de lá para cá nós só vemos evolução acontecendo.
carros cada vez mais potentes, aviões. Entramos na era da internet. Você precisa comunicar com alguém, você com um clique, você fala com alguém do outro lado do mundo. A comunicação ela é muito rápida. Mas Billy Graham dizia assim: com toda a tecnologia que nós temos nos dias de hoje, tem se tornado tão comum nós ouvirmos pessoas dizendo: eu não tenho tempo. De 100 pessoas que você conversa, 99 diz assim: estou na correria, estou no corre, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu estou atarefado, estou correndo, eu tenho contas a pagar, eu tenho compromissos a zelar, eu tenho coisas a fazer. E o que mais nós ouvimos nesses dias é essa frase: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Só que, preste atenção nisso. A vida, ela é um presente de Deus para nós. O salmista Davi dizia assim: o Senhor me deu a vida. A vida é um presente. Nós só temos uma vida. Nós não temos duas vidas. Nós só temos esse tempo, nós só temos esse momento. Eu e você temos um prazo de validade nessa terra. Todos nós, se Jesus não voltar, daqui 100 anos, muito difícil um de nós estarmos aqui. Porque nós temos um tempo, um prazo de validade, nós não duramos para sempre. Eu postei um conteúdo no TikTok, eu acho que foi na sexta-feira. Estava sentado no sofá, no canto, a minha esposa do meu lado e meu filho na outra ponta. Nós estávamos assistindo Pegadinha. Quem gosta de assistir Pegadinha aí? Nós estávamos assistindo umas pegadinhas bem divertidas, dando risadas. E eu entrei no TikTok para ver um conteúdo que eu tinha postado. Eu queria ver se tinha sido entregue, como que estava o engajamento, as coisas. E de repente eu me deparei com um vídeo. Uma filha chega na casa de seus pais. Seus pais já um pouco de idade. Ela filma o pai sentado na mesa. Ela filma a mãe sentada na mesa. Ela filma a cozinha. E ela posta o vídeo com uma legenda assim: por quanto tempo mais eu terei os meus pais comigo? Na hora que eu vi aquele vídeo, eu quietinho no meu lugar, sabe? Eu comecei a chorar bastante. Nem sei se ela viu ou se ela fingiu que não viu, para não me constranger mais. E ali eu, do jeito que eu estava, peguei o celular e mandei uma mensagem para minha mãe. Falei: mãe, te amo. Isso é importante para mim. Porque a gente não é eterno. Ninguém que está aqui dura para sempre. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com o presente que Deus nos deu? Como gerimos o nosso tempo? Como aproveitamos o nosso tempo? Como estamos dedicando ele? Como estamos aproveitando? Será que estamos vivendo de fato como Deus quer que a gente viva? Será que estamos desfrutando ao lado de quem a gente ama? Será que estamos desfrutando do fruto do nosso trabalho? Será que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Eu quero fazer um paralelo entre duas passagens bíblicas para a gente refletir aqui nessa noite. Uma delas está lá em João, no capítulo 3. Quero ler para você uma das conversas mais incríveis registradas na Bíblia. João capítulo 3, no versículo 1, começa dizendo assim: havia um fariseu chamado Nicodemos.
autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Vou fazer uma breve pausa aqui para você entender um pouco. O fariseu era alguém estudioso da Torá, estudioso das Escrituras. E Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus à noite, porque se ele fosse visto de dia, ele teria problemas sérios. Então ele vai à noite se encontrar com Jesus, longe dos olhos de todo mundo. E lá ele se declara a Jesus. Ele diz assim: é impossível não reconhecer em ti, mestre, que Deus não faz milagres, prodígios e maravilhas através da tua vida, porque tudo que você faz, um homem sem o poder de Deus não é capaz de fazer. Então Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, ele reconhece quem era Jesus. E Jesus, ele começa essa conversa com Nicodemos, começando a explicar quem ele é. No versículo 4, Nicodemos faz uma pergunta, diz assim: como pode alguém nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Isso é uma conversa, é um diálogo, preste bastante atenção, olha que coisa interessante. E Jesus termina dizendo: o vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus vira para Nicodemos e diz assim: o que eu vim fazer, o que eu vim ensinar, eu vim falar de um reino, não de um reino terreno, mas do reino dos céus. Porque eles esperavam um Messias que fosse um guerreiro revolucionário, que derrubasse Roma, que derrubasse o império de Roma. Mas Jesus fala: eu não vim para combater Roma, eu vim para implantar o reino dos céus na terra. E o que eu estou ensinando para vocês, quem está na carne não é possível entender, somente aquele que é nascido do Espírito. Isso, para pensar se não é verdade. Quando estamos na carne é impossível entender aquilo que Deus quer falar com a gente. Quando você não está no Espírito, você começa a questionar muita coisa. Mas por que essa pessoa deixou de fazer o que fazia? Por que essa pessoa deixou de beber o que ela bebia? Por que ela deixou de aproveitar a vida dessa forma? Só tem uma vida, tem que aproveitar. E a pessoa que está na carne, ela não consegue entender o que é viver no Espírito. E Jesus começa a dizer assim: o vento sopra para onde ele quer. É do mesmo jeito, você sente ele, mas você não sabe de onde ele está vindo ou para onde ele vai. E Jesus diz: assim são os que são nascidos do Espírito. Porque os que são nascidos do Espírito, esses passam a ter uma experiência interior que o homem comum não pode explicar. Porque o espírito de uma pessoa, ele renasce, ele revive, ele passa a ter comunhão com Deus de uma forma onde muitas vezes ele perde os prazeres para as coisas dessa terra e passa a despertar nessa pessoa que antes mentia, que antes não tinha um caráter, sabe, admirável. Essa pessoa passa a ser diferente porque ela nasceu do Espírito, e ali dentro dela passa a ter vida. A conexão dela com Deus é religada ao ponto dela se tornar uma nova criatura.
E Jesus explicando isso para Nicodemos. Nicodemos fala, mas como pode isso acontecer? No versículo 11, diz assim: em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos, Jesus dizendo, e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para cá, você vai entender o que eu quero dizer para você. Nicodemos ouviu de Jesus ao pé do ouvido uma das maiores revelações que um homem poderia ouvir. Ele teve contato com Jesus no particular, no individual. Ele teve um contato com Jesus de uma forma que poucos tiveram. Nicodemos foi um dos primeiros a ouvir a natureza de Jesus. Olha que coisa impressionante. Ele ouviu coisas preciosas. A pergunta é, e aqui você vai entender: Nicodemos seguiu Jesus? Não. Nicodemos, ele reconheceu quem Jesus era. Nicodemos admirava a natureza de Jesus. Nicodemos ouviu coisas que outros não ouviram, mas Nicodemos não seguiu. Você vai encontrar alguns relatos sobre Nicodemos, sabe em qual momento? Ele tentando interceder por Jesus no Sinédrio, quando Jesus estava sendo condenado. E você vai ver Nicodemos ajudando no sepultamento de Jesus. Mas você não vai ver Nicodemos andando com Jesus. Alguém aqui já assistiu The Chosen? Aproveitar até para dar um recado. Esse ano vai ter uma programação especial de Natal aqui. Vai ser Natal com The Chosen aqui na Viver, hein? Tem uma programação especial preparada que o The Chosen liberou para algumas igrejas cadastradas. E nós estamos no meio, amém? Tem uma cena que Jesus diz assim: olha, todos que querem me seguir, no quinto dia esteja na fonte. E diz que os discípulos foram chegando. E Jesus faz a pergunta: todo mundo aqui está? E naquela cena mostra Nicodemos atrás de uma parede, tão pertinho, e chorando, mas não seguiu Jesus. E Jesus diz assim: Nicodemos, você chegou tão perto. Aqui a questão é uma, e a gente precisa pensar nisso. Nicodemos, ele preferiu a sua posição. Ele optou em gastar o seu tempo naquilo que ele acreditava, naquilo que ele achava. Ele não decidiu gastar o seu tempo seguindo. Uma pergunta precisamos fazer: quem nós queremos ser? Alguém que sabe quem Jesus é? Alguém que gosta de Jesus? Alguém que admira Jesus? Mas alguém que não segue Jesus? Aqui tem uma outra passagem que nos faz refletir. Lucas capítulo 5, no versículo 1.
Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e então sentou-se e do barco o ensinava. Jesus pega o barco de Pedro, sobe nele, porque como tinha uma multidão ali para ouvir, ele está ali ensinando. Versículo 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá onde as águas são mais fundas, e lance as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Então, depois de trabalhar a noite inteira, preste atenção nisso. Simão e todos os pescadores trabalham a noite inteira, lançam as redes e não pescam nada. Mas Jesus vira para ele e diz: volte para um lugar fundo, jogue a rede novamente, e você verá. E Simão disse assim: porque é tu que está falando, eu vou fazer isso. Porque se fosse outro, eu não ia fazer. E Simão entra no barco novamente, vai a um lugar fundo, joga as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a romper. Muito peixe, muito peixe, muito peixe, muito peixe. Era peixe que não dava mais nas redes, era muito peixe ali naquelas redes, que as redes começaram a se arrebentar. E o que eles fizeram? Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem os ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos. Então eles tinham acabado de pescar uma noite inteira e não tinham pegado. E de repente eles fazem o que Jesus fala, e eles enchem 2 barcos, a ponto de começar a afundar, diz o texto. Quando Simão Pedro viu isso, viu tudo o que estava acontecendo, isso é muito profundo, você precisa entender isso. Ele ajoelhou-se diante de Jesus e disse assim: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Só que Jesus vendo a sinceridade, aquilo que estava em Pedro, o texto continua dizendo: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam pescado e feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e Você vai entender. O que eles mais queriam era pescar e ter resultados. Jesus aparece na vida de quem não tinha resultados, e eles passam a ter resultados extraordinários. Então quem não pescou nada, de repente Jesus entra em cena e passa a pescar muito. Porque quando Jesus entra em cena, as coisas começam a ser diferentes, as coisas começam a mudar. Aquilo que era fracasso se torna sucesso, aquilo que era escassez se torna abundância, aquilo que era crítica e dúvidas a teu respeito começa a haver convicção, porque passa a haver frutos do Senhor sobre a tua vida. Porque onde Jesus entra, ali começa a acontecer algo sobrenatural, porque quando Ele chega, algo diferente acontece. Só que o mais poderoso está para acontecer.
Porque Jesus fala assim: Pedro, eu farei de você pescador de homens. Ele empurra os barcos e o segue. Quer dizer, pode ter muito peixe aqui, mas o que mais importa para mim não são os resultados que o Senhor pode me dar, mas é o dono dos resultados, é o dono da vida, é o dono da providência. Eu escolho, em vez da provisão, eu escolho o dono da provisão. Você está entendendo uma coisa? Isso é mais ou menos assim, é quando você busca muito algo na sua vida, e Deus te dá, e você fala assim: eu abro mão disso por amor a Ti, eu quero Te seguir. Você sabe o que acontece, queridos? Pedro estava numa situação assim, igual muitas vezes acontece com a gente, quando a gente gasta o nosso tempo em busca de resultados e só se frustra. Tem muita gente que está aqui dentro hoje, sabe, frustrado, sabe por quê? Porque está tentando com o seu braço. O resultado não está sendo tudo aquilo que você almejou. Você está cansado, você está frustrado, você está pensando em parar, você está pensando em desistir, porque o resultado não aparece. Você está cansado com as coisas que estão acontecendo. Não está sendo fácil, está sendo difícil. Mas Pedro entendeu: eu posso estar gastando tempo em algo errado. As prioridades da minha vida podem estar invertidas. O que eu estou querendo dizer para você não é você abandonar o seu trabalho, o seu emprego, o seu negócio. Não é sobre isso. É sobre você acertar a prioridade da sua vida. Porque tem muitos que colocam o trabalho como prioridade da sua vida, não o Senhor como prioridade da sua vida. Só que quando você coloca o trabalho como prioridade da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai viver fadigado, você vai viver cansado. Quando você coloca os teus desejos em primeiro lugar da sua vida, você vai ser uma pessoa que jamais vai se sentir satisfeita, porque cada hora o seu desejo muda, suas vontades mudam. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então quando você coloca os seus desejos em primeiro lugar, a frustração vem, a decepção vem. Mas quando ajustamos o foco da nossa vida, como Pedro olha naquele momento e fala assim: peraí, eu preciso acertar as prioridades da minha vida, eu preciso gastar o meu tempo naquilo que de verdade importa. Eu gastei muito tempo pescando, eu gastei muito tempo tentando e nada pesquei. Eu preciso ajustar o foco da minha vida. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite, e eu creio disso, que o Senhor está falando aos corações: ajuste o foco da sua vida, pare de gastar tempo naquilo que está roubando a sua força, naquilo que está roubando a sua alegria. O teu trabalho era para produzir desfrute para você, não frustração. É hora de você ajustar, é hora de você colocar as coisas certas no lugar certo. Pedro, ele passa a gastar o seu tempo naquilo que é prioridade. A diferença de Nicodemos para Pedro é muito evidente. Nicodemos ouve o que Simão ouve. Um segue, outro vivencia. Essa é a diferença que nós precisamos entender. O que Jesus está querendo falar com a gente nessa noite. Ele não quer ser reconhecido por você apenas. Ele não quer que você olhe e fale assim: puxa, que legal, Jesus é o meu Salvador, bacana. Mas onde Ele está no teu dia a dia? Onde Ele está na sua caminhada? Onde Ele está? Onde Ele está? Você é aquele que segue de longe? Ou é aquele que decidiu levantar sua mão e falar: Jesus, eu quero te seguir de perto. Eu sei que vai existir um preço para isso, mas eu quero te seguir de perto. Eu quero te ter perto. Eu quero falar como o Senhor fala. Eu quero andar como o Senhor anda. Eu quero pensar como tu pensas. Eu quero que o Senhor seja parte da minha vida, não apenas eu ser alguém que te conhece à distância. Isso precisa ser muito claro para a gente. Porque rejeitar ao seguir pode te custar coisas muito caras, sabia? Pode custar a salvação de alguns.
Andar de longe pode te esfriar. Andar de longe pode te deixar incrédulo. Andar de longe pode deixar alguém com o coração duro. Andar de longe pode te tornar alguém carnal. É simples assim. Quando você está numa vida de oração ativa, quando você está numa vida de jejum ativa, quando você está numa vida de leitura da palavra ativa, você começa, estar quente na fé. Você começa a ver coisas maravilhosas do Senhor fazendo na sua vida. Você ouve a voz dele, você se sente bem, você se sente forte. Mas quando você está seguindo de longe, sabe o que acontece? Quando você está de longe, as coisas espirituais se tornam normais para você. Ela perde valor. Você senta numa igreja para ouvir a palavra, você não sente mais que é Deus falando com você. Você acha que é a voz de um homem falando com você. Coisas que são poderosas, nós passamos a achar que são naturais, porque estamos seguindo de longe. Então, rejeitar seguir Jesus pode custar a nossa salvação. Rejeitar seguir Jesus, sabe o que pode significar? Perder a chance de nos tornar pessoas melhores. Quem já teve umas ideias doidas aqui na vida? Já tem umas ideias malucas que vem na sua cabeça de vez em quando ou não? Eu lembro que eu estava no começo da minha conversão, eu tive umas paranoias assim, né? Falava, mas será que esse negócio da Bíblia é certo mesmo? Porque eu não conhecia direito, né? Às vezes eu pensava assim, mas quem será que escreveu isso? Qualquer um pode ter escrevido. E eu começava a entrar em umas paranoias, porque eu era alguém questionador, eu era alguém questionador no bom sentido, de querer conhecer mais. Até que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai vendo que aquelas paranoias são setas que vêm na nossa cabeça. Mas enfim, isso já tinha um certo tempo de igreja, já estava firmado na presença, e um dia me veio um pensamento exatamente assim, como eu vou dizer para você agora. E se você descobrisse, no final da sua vida, que Deus não existisse, que Jesus foi uma invenção humana? Sabe quando você se cala? Mas uma voz gritou dentro de mim assim. Mas ninguém pode negar o fato que o resultado da Escritura transformou em você uma nova pessoa. Por mais que fosse, que não é, por mais que fosse, essa palavra tem poder de nos tornar pessoas melhores. Essa palavra tem poder de transformar mentirosos em homens de verdade, adúlteros em homens fiéis, pessoas que não eram, com um passado respeitado, com um futuro respeitado, pessoas sem uma perspectiva de vida, com sonhos queimando dentro dela. Eu quero dizer para você uma coisa, que caminhar perto de Jesus te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa diferente, e esse fato ninguém pode negar, porque é realidade. Quando você começa a abrir as Escrituras, caminhar perto de Deus, e ali aquela palavra começa a moldar o teu andar, a tua vida, o teu jeito de ser, isso é inegável, isso ninguém pode olhar e falar é uma mentira, porque andar com Jesus te torna uma pessoa melhor. Se privar de seguir Jesus, sabe o que pode acontecer? A oportunidade de tornar a vida de pessoas melhores. Se Pedro tivesse falado, não, eu não quero seguir, mas ele disse, eu quero seguir, e através da vida dele, a vida de muita gente foi tocada. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida tocará a vida de muitas outras pessoas, a tua transformação, a tua caminhada com Jesus vai tocar a vida de muita gente. Sabe que Pedro teve, que Nicodemos não teve experiências? Enquanto
a notícia chegava para Nicodemos: Nicodemos, aquele nazareno lá, parece que ele ressuscitou um homem. Aquele nazareno lá, parece que um cego foi curado. Aquele nazareno lá, parece que uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos cessou. Enquanto Nicodemos ouvia falar de longe, Pedro, por esse lado, estava aqui do lado de Jesus. De repente, eles indo à frente de um túmulo, Pedro ao lado, ouve Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. E um morto depois de 4 dias passa a reviver, porque aquilo que Nicodemos ouvia de longe, Pedro via de perto. Quem você quer ser? Alguém que ouve de longe ou que vive de perto experiências? O Senhor está nos convidando: segue-me, segue-me, vem viver coisas sobrenaturais. E uma das coisas mais preciosas é perder o tempo. O tempo não volta atrás. Eu quero caminhar para finalizar essa mensagem. Sabe uma das coisas mais tristes? Homens e mulheres dizerem assim: eu tive a oportunidade de não seguir. Eu conheço uma pessoa muito próxima. A pessoa sempre diz assim: uma hora eu me entrego, uma hora eu mudo de vida, uma hora eu me lanço para Jesus, uma hora eu batizo, uma hora eu tomo essa decisão. Só que os anos estão passando, quase uma dezena de casamentos, filhos espalhados, lares destruídos, e a pessoa esperando sempre o melhor momento para mudar de vida. Eu vou dizer para você, meu querido, o tempo passa, e o tempo não volta atrás. Você poderia ser alguém que fosse quente, decidido: eu quero viver algo novo, eu quero me lançar, eu quero viver o melhor do meu eu quero que Jesus tenha o meu melhor, a melhor fase da minha vida, o melhor tempo meu, eu quero dar a Ele isso. Porque você pode chegar daqui 10, 15, 20 anos e olhar para a tua caminhada e falar assim: por que que eu não me entreguei antes? Todos aqueles que se entregam de verdade tem essa frase na ponta da língua: por que que eu não me entreguei antes? Por que que eu não vivi isso antes? Por que que eu não conheci antes? Por que que eu não tive essa experiência antes? E hoje o Senhor está, sabe, fazendo o que com a gente? Ajustando a nossa vida, falando em corações, querendo dizer assim para nós: filho, filha, chegou a hora de uma posição, chegou uma hora de uma decisão, chegou a hora de fazer algo. Esse sermão foi a primeira frase que me veio no coração, quando eu comecei a montar. Mas vai ser a última frase que eu vou ler. Decisões adiadas, num tempo que não para, não é nada sábio. Decisões adiadas, num tempo que não para, você não está usando a sabedoria. O que é certo, você não faz porque você sente. O que é certo você faz pensando pela razão. Eu sinto uma unção, uma presença nessa noite, de conserto, de entrega, de renovo. Eu creio que Deus está falando em corações aqui hoje. Está confirmando em corações e dizendo: é noite de você ajustar a sua vida, porque o tempo não para, o tempo não volta atrás, e a oportunidade é hoje, o momento é agora. Eu quero que você fique de pé.
Coloque sua mão sobre o seu coração. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Quero que você feche os seus olhos. Olhe para dentro de você agora. Quantas decisões que você está adiando? Talvez você está assim, negociando com você mesmo, né? Em 2025 eu vou pegar firme. Talvez você está numa negociação com você. Olha, está na hora de eu parar de fazer as coisas erradas. Talvez você está negociando, puxa, eu preciso me aproximar de Deus. E você vem numa negociação dentro de você. Mas o Senhor está aqui essa noite, e você sabe que é Ele, porque o seu coração está queimando. O que você está sentindo no teu interior é algo diferente, talvez que você nunca sentiu. Isso significa o chamado do Senhor. Isso significa Ele gritando para você, como Ele disse para Pedro: Pedro, a partir de hoje você não será o Simão, o pescador, mas você será um pescador de almas. Quer dizer, eu vou transformar o seu futuro, eu vou transformar a sua vida, eu vou ressignificar a sua história. É um chamado para isso.